Boa noite a todos, eu sou o narrador, e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre caminhoneiros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu era só uma criança quando isso aconteceu. Minha mãe estava dirigindo tarde da noite, meu padrasto sentado ao lado dela e nós três, crianças, espalhados no banco de trás, meio adormecidos. A estrada se estendia infinitamente à frente, engolida pela escuridão, com apenas o brilho dos faróis cortando a densa noite. Eu mesmo não me lembro de muita coisa. Tinha acabado de cochilar, embalado pelo ronco do motor e pela passagem rítmica dos postes refletores. Mas o que minha mãe e meu padrasto testemunharam naquela noite os assombraria para sempre. Em algum lugar ao longo daquele trecho vazio da rodovia, assim que chegamos ao topo de uma pequena colina, duas figuras surgiram na beira do feixe de luz dos faróis. A respiração da minha mãe ficou presa na garganta enquanto ela instintivamente se retesava contra o volante. Eram duas meninas pequenas. Elas não eram sólidas, não eram normais. Suas formas eram silhuetas perfeitas, mas em vez de sombras negras, eram compostas por uma luz penetrante, quase como um branco amarelado sobrenatural. Sem traços faciais, mas inconfundíveis na forma. Elas estavam paradas no meio da estrada, de mãos dadas, suas formas brilhantes destacadas contra a noite. Não foram apenas o relance ou um truque da luz. Minha mãe e meu padrasto as viram por tempo suficiente para que a mente processasse o que estava acontecendo e para que o terror florescesse dentro deles. Meu padrasto reagiu primeiro, sua voz calma, mas firme. Não desvie, só diminua a velocidade. Mantenha firme. Minha mãe obedeceu, os dedos apertados no volante enquanto pressionava suavemente o pé no freio. A última coisa que ela queria era perder o controle. As figuras não se moviam como crianças normais. Havia algo errado nisso. Elas não corriam, não tropeçavam, apenas deslizavam. Suavemente, sem som, sem peso, atravessando a estrada em linha reta, ainda de mãos dadas, como se estivessem conduzindo uma a outra para algum lugar. E então, tão silenciosamente quanto haviam aparecido, alcançaram o outro lado e simplesmente desapareceram. Não como uma sombra engolida pela escuridão. Não como um animal se escondendo da visão. Um momento elas estavam lá e, no seguinte, haviam sumido. O carro diminuiu, mas minha mãe não parou. Nem ela nem meu padrasto falaram por vários segundos. O ar dentro do carro estava pesado, denso com algo antinatural. Minha mãe finalmente soltou um suspiro trêmulo. Você viu aquilo? Ela perguntou. Meu padrasto assentiu, os olhos fixos na estrada. Foi tudo o que disseram. Eles não nos acordaram, não deram meia volta, apenas continuaram dirigindo, o silêncio pairando muito tempo depois que as figuras desapareceram. Só quando chegamos na casa dos meus avós, minha mãe finalmente contou o que eles tinham visto. E a cor sumiu do rosto da minha avó. Houve um acidente lá anos atrás, naquele mesmo trecho de estrada. Duas meninas pequenas foram atropeladas por um carro e não sobreviveram. Nenhum dos meus pais jamais duvidou do que viram naquela noite. E agora, eu também não. Eu costumava viajar a trabalho fazendo construção civil, sempre na estrada indo de um canteiro de obras para o próximo. Mas uma viagem em particular ainda me assombra. Meu chefe estava ao volante e eu sentado no banco do passageiro. Ambos estávamos exaustos, mas ansiosos para voltar para casa. Estávamos voltando do Tennessee para Illinois, saindo das montanhas. A estrada se estendia infinitamente à frente, cortando o denso e silencioso deserto. Era tarde, uma daquelas noites quietas e estranhas em que a escuridão parecia mais pesada que o normal. Quando chegamos ao topo de uma colina, algo estranho chamou nossa atenção. Alguns cervos mortos estavam no meio da estrada. À primeira vista, não parecia nada fora do comum. Acidentes com animais na estrada eram comuns, especialmente em lugares tão afastados. Mas aqueles cervos não tinham sido apenas atropelados. Eles estavam destroçados.
Parecia que seus corpos tinham sido detonados de dentro para fora, com costelas quebradas apontando para fora como cacos de vidro, e a carne dilacerada e espalhada de um jeito que não fazia sentido. Meu chefe murmurou: "Caramba, deve ter sido um caminhão passando voando e pegou um bando inteiro." Continuamos dirigindo, tentando ignorar o que vimos. Mas, quando chegamos ao topo da próxima colina, havia mais. Não apenas uma dúzia, talvez centenas. A rodovia estava coberta com os restos despedaçados dos servos. A quantidade absurda deles se estendia por pelo menos meio quilômetro, talvez mais. Alguns estavam em pedaços, outros mal eram reconhecíveis como servos. A cena era um pesadelo, membros torcidos em ângulos impossíveis, troncos abertos, vísceras espalhadas pelo ar frio da noite. O cheiro de sangue e algo pior, acre metálico, infiltrava-se pelo ar. Mas o mais perturbador de tudo, não havia sinais de impacto. Sem marcas de derrapagem, sem rastros de pneus saindo da estrada. Aqueles servos não pareciam ter sido atropelados por caminhões. Parecia que eles tinham explodido onde estavam, como se algo dentro deles os tivesse rasgado violentamente. Meu chefe, que dirigia há mais tempo do que eu tinha de vida, ficou em silêncio. Ele apertou o volante com força, os nós dos dedos brancos. Virei para ele, a voz vacilante. O que diabos foi isso? Ele balançou a cabeça, os olhos fixos na estrada. Não faço ideia, e não vou parar para descobrir. Seu tom era definitivo, frio. Continuamos avançando, os pneus esmagando pequenos pedaços do que antes eram animais inteiros. O caminhão de trabalho e o reboque eram pesados o suficiente para que mal sentíssemos os solavancos, mas saber o que estávamos atropelando fazia meu estômago revirar. Quanto mais dirigíamos, pior ficava. Até que, finalmente, tão de repente quanto começou, aquilo acabou. A estrada à frente estava limpa, como se nada tivesse acontecido. Tentei encontrar sentido naquilo, mas quanto mais pensava, menos tudo fazia sentido. Talvez um comboio de caminhões em alta velocidade tivesse atravessado uma manada enorme. Talvez algum tipo de explosão bizarra tivesse ocorrido na rodovia. Talvez. Ou talvez fosse outra coisa. Até hoje, eu não sei o que vimos. E, sinceramente, acho que não quero saber. Caminhoneiros trocam histórias o tempo todo. Longas noites em estradas intermináveis, coisas estranhas que você avista no escuro, estradas que parecem erradas. Mas teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Era época de monções, eu estava dirigindo por um trecho desolado das Badlands, no sul de Utah. A paisagem por lá é alienígena. Formações rochosas retorcidas, terra rachada, nenhuma planta à vista, só rocha e areia se estendendo por quilômetros. A tempestade chegou com força. A chuva caía tão forte que eu mal conseguia enxergar 6 metros à minha frente, me obrigando a reduzir a velocidade a quase uma marcha lenta. O trovão sacudia o caminhão e o céu explodia em raios irregulares. Às vezes, a chuva virava granizo, batendo na cabine como uma martelada ensurdecedora. Era o tipo de tempestade que te faz se sentir pequeno, como se a própria terra estivesse tentando te expulsar dali. Então, quando virei uma curva, vi algo que fez meu estômago despencar. Fogo. Uma parede de chamas com mais de 6 metros de altura se estendia pela paisagem. O chão em si estava queimando, apenas pedras e terra consumidas pelo fogo, apesar da chuva torrencial. O incêndio se espalhava por centenas de metros em todas as direções, brilhando intensamente contra o céu escurecido pela tempestade. Reduzi ainda mais a velocidade, o coração disparado, tentando entender o que eu estava vendo. Não havia nada para queimar ali. Nem árvores, nem grama, só um terreno árido. E, de alguma forma, estava em chamas sob a chuva. Por um segundo, pensei que estava alucinando. Talvez as longas horas na estrada estivessem mexendo com a minha cabeça. Mas eu podia sentir o calor através do para-brisa, ver o jeito que as chamas se retorciam ao vento. Aquilo era real. Continuei dirigindo, avançando devagar pela beira do inferno, meio que esperando que algo impossível emergisse do fogo. Mas não havia nada. Apenas chuva e chamas guerreando entre si no deserto vazio.
Só mais tarde eu descobri o que aconteceu. Um caminhão que transportava um tanque de propano estava indo rápido demais pela rodovia em meio à tempestade. Ele perdeu o controle, derrapou para fora da estrada e se rompeu violentamente. O gás se incendiou instantaneamente, transformando as Badlands em um incêndio surreal. Eu nunca vi o caminhão. Deve ter ficado escondido atrás de uma formação rochosa ou sido engolido pelo fogo. E eu nunca descobri o que aconteceu com o motorista. Eu me digo que não havia nada que eu pudesse ter feito, que já era tarde demais, que parar não teria feito diferença alguma. Mas, às vezes, quando a chuva cai pesada e a estrada se estende noite adentro, eu ainda vejo aquilo na minha mente. Fogo queimando onde não deveria estar. E me pergunto se, lá fora na tempestade, alguém estava me observando passar. Sou parte de uma equipe de corrida off-road da Baja. Como membro da equipe, eu tenho a chance de testar algumas máquinas e caminhões off-road incrivelmente potentes. Basicamente, eu me considero um caminhoneiro. Uma noite, um amigo e eu estávamos dirigindo para o sul ao longo do Golfo da Califórnia, seguindo por uma estrada de terra brutal de 5 horas até Pebasko. Se você nunca esteve lá, deixa eu te dizer, é no meio do nada. Só deserto sem fim se estendendo para todos os lados. Nada de postes de luz, nada de cidades, e nenhum tipo de apoio se algo der errado. Enquanto avançávamos na escuridão, os únicos sons eram o ronco do motor e o barulho do cascalho esmagado sob os pneus. Então, do nada, eu vi faróis no espelho retrovisor. Eles estavam se aproximando rápido. No começo, achei que era só algum local ou talvez um gringo vindo da cidade mais próxima, provavelmente bêbado depois de algum festival e querendo testar o carro por ali. Isso acontece o tempo todo. Mas à medida que o veículo se aproximava, algo parecia errado. O negócio tinha faróis montados em barras no topo, pelo menos era o que parecia, e aqueles desgraçados eram cegantes. Tentei acenar para o motorista, sinalizando para ele baixar os faróis, mas ele não recuou. Ele estava colado na nossa traseira, praticamente grudado, nos forçando a acelerar cada vez mais por uma estrada perigosa, onde um único movimento errado significava capotar numa vala ou, pior ainda, cair direto no oceano. Finalmente, perto de uma curva próxima da praia, eu vi um lugar onde eu podia sair da estrada sem capotar. Girei o volante e parei com tudo, levantando uma nuvem de poeira. Ficamos observando enquanto as luzes passavam por nós a uma velocidade insana, indo direto para a curva. Aquele idiota vai se espatifar no oceano, pensei. Mas as luzes não caíram. Elas não derraparam, nem mesmo diminuíram a velocidade. Em vez disso, continuaram se movendo direto para fora do penhasco, sobrevoando a água. Por um segundo, eu pensei que talvez o veículo tivesse atingido algum tipo de rampa invisível. Mas então, do nada, as luzes se inclinaram para cima, disparando para o céu noturno. E depois sumiram. Meu amigo e eu ficamos ali sentados em silêncio atordoado. O único som era nossa própria respiração e o som distante das ondas batendo na praia. Você viu isso? Ele finalmente perguntou. Engoli em seco, ainda olhando para o espaço vazio onde as luzes haviam desaparecido. Nunca mais falamos sobre aquilo. Nem no resto da viagem, nem quando chegamos a Pebasko, nem com o resto da equipe. Por quê? Sinceramente, quem diabos acreditaria na gente? Uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram comigo foi durante uma longa viagem por um desfiladeiro montanhoso isolado. A rodovia principal havia sido destruída por uma enchente e estava em construção, então eu tive que pegar um desvio por um terreno desconhecido. Já estava ficando tarde, o cansaço estava se instalando, então eu parei na beira da estrada e fui dormir na cama. Era bem no meio do nada. A cidade mais próxima ficava a pelo menos 60 quilômetros de distância. Então, quando apaguei as luzes, estava completamente escuro lá fora. Por volta das 3h30 da manhã, algo me acordou. Eu podia ouvir barulho do lado de fora, algo mexendo nos cabos de ar e de energia entre a cabine e o reboque, apenas alguns centímetros da minha cabeça, do outro lado da parede. Então senti o caminhão inteiro tremer.
como se algo tivesse subido na plataforma de trás. O que quer que fosse, tinha pelo menos 90 a 140 quilos. Meu primeiro pensamento foi que fosse o urso ou um puma. Agora completamente acordado, decidi espantar o que quer que estivesse lá fora. Então bati com a mão com força na parede da cabine, fazendo um barulho bem alto. A resposta foi instantânea, um grito ensurdecedor, seguido pelo som de alguém caindo da parte de trás do caminhão. Um segundo depois, várias vozes começaram a gritar ao redor. Eu corri para a frente, acendi as luzes. De repente, iluminei um grupo de soldados com equipamentos completos. Acontece que eles faziam parte de uma unidade da reserva militar e estavam realizando um exercício de treinamento no meio da noite. A missão deles era localizar e garantir um caminhão abandonado como parte do exercício. O alvo real estava a uns 5 quilômetros de distância, mas eles não esperavam encontrar ninguém dormindo ali e acabaram confundindo o meu caminhão com o objetivo deles. Depois de uma explicação rápida, todos nós rimos do engano. Eles se comunicaram com o comandante pelo rádio para esclarecer a situação e garantir que as outras equipes não viessem atrás de mim também. Eu estou na estrada todo dia e noite a trabalho, e numa noite em particular, eu estava em uma área rural do Arkansas, em algum lugar entre Riveron e Ucalli. A viagem de 250 milhas até casa foi toda em uma estrada de mão dupla. Quando estava saindo de Rom, o clima começou a piorar. Liguei para minha esposa e avisei que havia um aviso de ventos fortes e uma grande chance de tornados na região. Disse a ela que me comunicaria assim que chegasse a um local seguro. Eu já tinha trabalhado um turno de 13 horas antes de entrar no meu caminhão, então peguei um jantar e um café para me manter acordado. Agora, se você nunca dirigiu por mais de 100 milhas em uma estrada plana de fazendas à noite, deixa eu te dizer, é exaustivo. A monotonia desgasta, e mesmo sem o mau tempo, há uma qualidade estranha, quase surreal. Cerca de 40 milhas de viagem, começou a cair granizo, batendo no meu caminhão. Sendo do Arkansas, eu sabia que granizo em julho quase sempre significava tornados. Parei na beira da estrada. Não havia luzes de rua, nem faróis à frente ou atrás de mim, apenas escuridão total. Desci a janela do lado do passageiro e acendi minha lanterna na noite, procurando algum sinal de tornado, mas não vi nada. Então, virei para o lado do motorista. Encostado na minha janela, estava um rosto. Um homem, sorrindo de orelha a orelha. Ele era alto, extremamente pálido, com os olhos fundos, mas o sorriso, isso é o que me assombra. Ele sorriu de um canto a outro, cheio de dentes tortos, como algo saído de um pesadelo. Eu gritei. Num instante, ele desapareceu. Com o coração acelerado, coloquei o caminhão em drive e arranquei dali. Nossos veículos de trabalho sempre gravam com câmeras frontais e traseiras, então, quando finalmente cheguei a um lugar seguro para parar, liguei para minha esposa. Não mencionei o homem, não queria assustá-la, mas depois que desliguei, tirei o cartão de memória para conferir as imagens. Nada. Ele não apareceu nas câmeras frontais nem traseiras. Até hoje, me convenço de que foi minha imaginação, talvez o cansaço brincando comigo. Mas eu não passo mais por aquele trecho da estrada à noite, a menos que eu realmente precise. Sei que provavelmente estava só muito cansado, mas nossos veículos não são caminhões pesados, são veículos de passageiros equipados com câmeras e GPS para fins de seguro. Não estamos sob regulamentações de caminhões, e se eu alguma vez me sentisse muito cansado, eu pararia e pegaria um hotel. Eu não arriscaria minha vida ou a de ninguém só para chegar em casa. A estrada de Kilbourne a Morelia era uma fita sinuosa de escuridão, se contorcendo pela noite sob um céu sem estrelas e sem lua. Era o tipo de viagem onde as sombras se alongavam, onde os faróis mal cortavam o vazio e onde cada curva parecia pertencer a outro mundo. Nosso pai, a quem carinhosamente chamávamos de Doc, e eu costumávamos conversar sobre tudo nessas viagens noturnas. Sonhos, planos, piadas bobas que nos faziam rir até a barriga doer. Eu sempre me sentava no meio do banco de trás, meu lugar habitual, o melhor para ouvir tudo sem perder uma palavra.
Nossa mãe frequentemente dormia rapidinho, e às vezes Ivan, meu irmão mais novo, também. Mas naquela noite, nenhum de nós estava preparado para o que estava por vir. Do nada, faróis cegantes explodiram no retrovisor, inundando o carro com uma luz branca e ofuscante. Um rugido gutural profundo se seguiu, o motor pressionado ao máximo cortando a noite. Antes que tivéssemos tempo de reagir, o veículo se colou no nosso para-choque. Sua presença uma força súbita e violenta. Então, com uma precisão imprudente, ele fez uma curva, ultrapassando-nos de forma brusca. Era um Ford Maverick ou talvez um Mustang, cortando nossa frente de maneira tão abrupta que Doc não teve escolha a não ser puxar o volante. Os pneus gritaram em protesto. Meu corpo foi jogado para frente. E então, tão de repente quanto começou, a perseguição teve início. Não era só um motorista imprudente. Eles não estavam apenas nos ultrapassando, eles queriam que parássemos. Uma enxurrada de perguntas invadiu minha mente, mas o medo não deu espaço para respostas. O veículo acelerou novamente, colocando-se ao lado do nosso, perto o suficiente para que eu conseguisse distinguir 4 silhuetas dentro dele. Eles manobraram agressivamente, seus movimentos deliberados, como se estivessem tentando nos forçar para fora da estrada. A estrada se estendia à frente, longa, vazia e desolada. A próxima cidade era uma luz distante no horizonte, ainda longe demais. Apegado ao volante, Doc apertou a mão sobre o controle, os nós dos dedos brancos como osso, e sua voz soou baixa e controlada. "Segura firme", ele disse, enquanto o motor rugia sob nós e ele pesava fundo no acelerador, igualando a velocidade deles. O Maverick tentou ultrapassar novamente, mas Doc cortou seu caminho, desviando o suficiente para bloqueá-los sem perder o controle. O motorista recuou por um segundo, mas só para se recompor. Os faróis piscavam em rajadas erráticas, piscando descontroladamente, quase zombando de nós. Foi então que eu os vi. Seus rostos, sorrisos torcidos em algo cruel, os olhos fixos em nós como predadores, avaliando sua presa. Então, eles atacaram novamente, se aproximando, tão perto que juro que pensei que iriam nos esmagar. O tempo se esticou até se tornar insuportável. Minha respiração ficou presa na garganta. E então, bem antes do impacto, Doc fez uma manobra brusca, virando o volante em direção ao carro deles, numa última tentativa de enganá-los. E funcionou. O motorista entrou em pânico. O Maverick vacilou, recuando o suficiente para que nosso carro disparasse para frente, zunindo sob nós como um animal desesperado, diminuindo a distância entre nós e a segurança. E então, à frente, uma esperança. As luzes da cidade brilharam mais forte, a civilização nos puxando para seu abraço. O Maverick hesitou. Eles devem ter percebido que o tempo deles tinha acabado. Uma última tentativa, um último impulso, mas tarde demais. Estávamos quase lá. E, tão de repente quanto haviam aparecido, eles recuaram. Seus faróis diminuíram, sua velocidade caiu, e o carro que nos caçava simplesmente desapareceu na escuridão. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Mamãe estava chorando, Ivan estava chorando e eu também estava chorando, apavorado, mas vivo. Doc continuou dirigindo, a mão ainda apertada no volante, o fantasma da tensão ainda presente em seus nós. Havíamos escapado, talvez por sorte, ou talvez pelos reflexos rápidos de Doc, mas nunca esquecemos aquela noite. Eu moro no Kansas e já percorri essa longa e desolada estrada rumo ao Colorado mais vezes do que consigo contar. É uma vastidão de vazio, só milhas e milhas de nada. As poucas cidades pequenas que você passa não são nada além de prédios em ruínas e relíquias esquecidas de um tempo passado. Mesmo durante o dia, a solidão lá fora parece pesada. Eu nunca precisei atravessar essa estrada à noite, mas sei que ficaria apavorado rapidinho. Por alguma razão, esse estado parece ter pessoas demais que se divertem brincando com motoristas sozinhos à noite. Não sei se é tédio, insanidade ou se só querem assustar as pessoas, mas eu já passei por pelo menos 3 situações que fizeram a minha pele arrepiar. Sempre começa da mesma maneira. Algum carro aleatório aparece do nada,
me ultrapassa e depois diminui a velocidade até eu não ter outra escolha senão ultrapassá-lo. E aí, como se fosse um jogo de relógio, ele acelera de novo, fica ao meu lado por tempo demais e repete tudo. Parece que eles estão brincando de forma distorcida. Uma vez, isso durou quase meia hora. Sem tráfego, sem saídas, só eu e esse lunático no meio do nada. A situação piorou quando finalmente chegamos em uma praça de pedágio. Havia várias pistas abertas, espaço de sobra para passar, mas, ao invés de seguir pelas outras, ele entrou na minha. Eu tinha um CATEG, então o funcionário só me acenou para passar, mas eu parei. Algo na minha barriga me dizia para falar. Eu disse a ele que o carro atrás de mim estava me seguindo por milhas, jogando esse jogo bizarro, e agora eles tinham me seguido para minha pista, apesar de as outras estarem completamente vazias. A expressão dele mudou imediatamente. Eles não têm CATEG, ele disse. Vou demorar para pegar o pagamento deles, assim você pode ir à frente. Mas antes que ele tivesse chance de agir, o carro atrás de mim de repente deu ré e trocou de pista. Foi nesse momento que eu soube com certeza que quem estava naquele carro não estava apenas brincando. Eles estavam me observando. O funcionário do pedágio não ficou tranquilo. Ele ligou o X vermelho na minha pista, bloqueando qualquer outro carro de seguir atrás de mim em rádio para os outros trabalhadores na cabine ao lado. Eu ouvi ele dizendo para pararem o motorista, que estavam seguindo essa pessoa e que estavam se comportando de forma muito suspeita. O outro carro ficou parado durante os 2 minutos inteiros, não se moveu nem 1 centímetro, só ficou ali, como se estivessem esperando para ver o que eu faria em seguida. O funcionário do pedágio continuou observando. Eventualmente, o outro trabalhador deve ter forçado o carro a seguir em frente. Eles saíram devagar, avançando pela estrada a uma velocidade muito baixa. Eu não estava disposto a correr nenhum risco. Fiquei na cabine do pedágio por mais 5 minutos, esperando que eles se afastassem o suficiente. E no segundo em que saí, fiz a primeira saída que encontrei. Ao invés de seguir pela rodovia, cortei pela cidade e fui para uma estrada secundária que me levou para casa, morrendo de medo de que eles tivessem se parado em algum lugar à frente, esperando por mim. Eram 2 da manhã, sem tráfego, sem testemunhas. Se eu não tivesse parado para conversar com o funcionário do pedágio, não sei o que teria acontecido. Eu odeio esse tipo de gente. Não é só irritante, é profundamente perturbador. E lá, no meio do nada, com nada além da estrada vazia se estendendo à frente, você começa a perceber como seria fácil para alguém fazer o motorista desaparecer. E só essa ideia já é o suficiente para fazer o sangue de qualquer pessoa gelar. Eu trabalhei na indústria de paradas de caminhoneiros por cerca de 15 anos. Todas as histórias que vou contar aconteceram no mesmo local onde trabalhei por menos de 18 meses. Tive a oportunidade de ajudar a inaugurar esse novo local. Como isso veio com um aumento de salário considerável e uma promoção, aceitei sem pensar 2 vezes. Já se passaram cerca de 5 anos desde a inauguração, e não acredito que haja um único funcionário que ainda esteja lá desde o início. Dos mais de 60 funcionários que contratamos antes do dia da inauguração, no dia da abertura, logo depois da cerimônia de corte da fita, uma mulher entregando flores derrubou as flores no pé, cortando o pé dela e sangrando por toda a entrada. Em uma semana depois da abertura, tivemos água e esgoto subindo pelos ralos, incluindo os esgotos do lado de fora e por toda a propriedade. Não estava chovendo, não era uma situação de enchente. Não sabíamos o que havia causado isso. Assim como aconteceu, foi embora. Os encanadores estavam perplexos. Alguns meses depois da inauguração, enfrentamos uma tempestade severa que destruiu a placa de sinalização da rodovia e causou uma queda de energia de 7 horas. Eu mandei várias pessoas para casa, mas mantive alguns funcionários, caso a energia voltasse. Enquanto sentávamos na sala de jantar do restaurante, conversando à luz de velas elétricas, uma funcionária local, que morava na cidade toda a sua vida, mencionou que as pessoas estavam um pouco preocupadas quando anunciaram a construção naquele local, pois havia rumores de que o lugar era um antigo cemitério indígena. Não tenho como provar ou desmentir isso,
Mas com os eventos e as coisas ficando cada vez mais sérias com o tempo, definitivamente nos fez questionar. Quando a energia voltou, apesar de várias providências que tomei, como desligar todos os equipamentos para garantir que o pico de energia não danificasse nada, perdemos vários equipamentos caros. Alguns desses equipamentos eram cruciais e causaram grandes problemas operacionais por semanas, até que pudessem ser substituídos. O primeiro inverno depois da inauguração foi o mais frio em anos, tão frio que tivemos que comprar aquecedores portáteis para os servidores na sala elétrica, para que os servidores não congelassem. Tivemos problemas com canos congelados, especialmente no centro de cuidados dos caminhões e no restaurante. 6 meses após a inauguração foi a primeira morte. Um caminhoneiro veio tomar um banho em um dos vestiários e nós tínhamos sensores nas portas que nos avisavam quanto tempo alguém estava lá. Se o temporizador passasse de algumas horas, batíamos na porta para ver se a pessoa realmente havia saído, para que pudéssemos limpar para o próximo motorista. A funcionária bateu na porta de um chuveiro que estava sendo usado há algumas horas e não obteve resposta. Ela usou a chave para abrir a porta e encontrou o motorista no chão. Ele havia morrido de um derrame. Ele estava dirigindo um caminhão de semi-reboque 30 minutos antes de entrar no banheiro. A funcionária que abriu a porta ficou extremamente traumatizada. A empresa fez um ótimo trabalho oferecendo apoio a ela, mas ela não ficou muito tempo depois disso. Algumas semanas depois aconteceu uma das coisas mais estranhas que já vi. Eu estava trabalhando no lado do restaurante, já que o gerente do restaurante havia pedido demissão após uma série de coisas ruins acontecerem com ela e pediram para eu assumir o cargo temporariamente. A assistente gerente do lado da loja veio até mim porque algo muito estranho havia acontecido. Ela me puxou para o escritório da loja e me mostrou as câmeras para me mostrar o que tinha acontecido. Um carro pequeno de 4 portas entrou no estacionamento, mas não foi para o lado do posto de gasolina. Ele estacionou no lado da parada de caminhões, onde os caminhões se estacionam. Estacionou ao lado do galpão de manutenção, que fica ao lado do prédio principal e bem perto de um grande compactador de lixo. O homem saiu do carro, abriu uma das portas e puxou um saco de lixo. Ele jogou o saco em cima do compactador e depois entrou no carro e foi embora. Não lembro exatamente quanto tempo se passou, mas acho que foi umas 1 ou 2 horas até ele voltar. Ele estacionou novamente ao lado do compactador, subiu em cima dele e jogou o saco no telhado do galpão de manutenção. Depois desceu do compactador, entrou no carro e se foi, sem nunca mais voltar. Quando um dos funcionários, que estava lá fora recolhendo o lixo para levar ao compactador, percebeu isso. O galpão de manutenção é mais uma construção pequena, tipo uma garagem de uns 6 metros por 6. Se o funcionário não tivesse visto ele jogar o saco lá, provavelmente ninguém teria notado. Quando o funcionário viu o cara sair, ele foi até o galpão, pegou uma escada e subiu para pegar o saco. Ele trouxe o saco para dentro e mostrou para a assistente gerente. Dentro do saco, havia um monte de papéis. Esses documentos listavam centenas de milhares de endereços localizados pelos Estados Unidos. Sob cada endereço, havia uma localização específica em cada propriedade onde um corpo poderia ser encontrado. Não havia informações sobre quem eram as pessoas, apenas o sexo e a localização de cada uma. Os locais variavam de costa a costa, mas eu não tive tempo de investigar muito profundamente. Fiquei realmente assustado e achei que tocar neles poderia contaminar as evidências, então colocamos o que havíamos tirado de volta no saco. A solução óbvia aqui era chamar a polícia, e foi o que fizemos. Agora, o problema com as paradas de caminhões é que elas geralmente ficam em locais remotos ao longo das rodovias por razões óbvias. A cidade onde essa parada de caminhões fica tem 3 policiais no total. É uma cidade com menos de 3.000 pessoas, então quando digo que o chefe da polícia apareceu, é porque ele era o policial de maior patente na cidade e nos odiava. Sabe, paradas de caminhões trazem crimes, e de repente ele tinha muito mais trabalho a fazer. Ele assistiu às imagens, olhou o conteúdo do saco e o mais frustrante foi que ele não estava nem um pouco preocupado. Ele perguntou o que queríamos que ele fizesse a respeito. Ele disse que provavelmente era uma brincadeira. Ele levou os itens com ele, preencheu um formulário de solicitação das imagens e foi embora.
Eu realmente espero que ele tenha enviado aquilo para o FBI. Algumas semanas depois disso, um corpo foi encontrado amarrado, no e recentemente falecido do outro lado da rua, em um lixão. Como era um lixão, não sabiam de onde o indivíduo tinha vindo. Algumas semanas depois disso, houve a segunda morte na propriedade. Foi um motorista que morreu dentro de seu caminhão. Em meio a isso, tivemos outra tempestade severa e a placa da rodovia foi destruída novamente. Tivemos outro incidente estranho envolvendo objetos abandonados, mas esse teve uma resolução. Um motorista veio nos mostrar que alguém havia deixado correias de racha e roupas infantis pequenas dobradas direitinho ao lado de uma bomba de diesel. A combinação dos itens me alarmou, então eu acionei o sistema de câmeras e chamei a polícia. Conseguimos localizar o caminhão que deixou os itens. Felizmente, conseguimos falar com uma das ótimas policiais da cidade. Ela fez o trabalho, seguiu com a investigação e localizou o motorista. Ele explicou que tinha a filha no caminhão durante as férias de verão, mas o período estava acabando, então ele a levou para casa. Ele estava limpando o caminhão e achou que alguém poderia aproveitar os itens, não pensando na combinação dele ser estranha. Fiquei realmente grato por alguém ter se preocupado e seguido com o caso. Alguns meses depois do primeiro ano de operação, o Departamento de Transportes do Estado teve que fechar a entrada e saída da rodovia, pois a saída da rodovia estava começando a desabar, e estavam preocupados de que a passarela também fosse cair. Ficamos quase sem negócios por semanas, enquanto as equipes de construção reconstruíam as rampas e substituíam a passarela. Foi durante esse tempo que ganhei uma promoção para gerente geral e fui transferido para outra localização. Mantive contato por um tempo, especialmente com meu ex-chefe e a assistente gerente. Os incidentes continuaram meses depois de eu sair de lá. Houve 2 incidentes grandes, mas não lembro qual aconteceu primeiro. Um foi envolvendo o indivíduo que entrou no prédio com o facão. Ele estava agressivo, os funcionários ficaram apavorados. Eu deveria ter guardado o vídeo, mas a polícia estadual chegou com fuzis automáticos e derrubaram o cara. Não sei de onde esse cara veio, já que a localização é de 10 a 15 milhas da cidade mais próxima. O segundo foi um cliente que atacou um caixa adolescente porque ele não conseguiu acertar a lotérica do cliente, e depois teve uma briga com o funcionário de manutenção que tentou defender o garoto. Com o tempo, fui perdendo contato com eles, e ambos saíram do local. Então parei de ouvir mais histórias. Não sei se continuam assombrados ou se é um portal para o inferno. O que eu sei é que hoje evito paradas de caminhões como a peste. Era um dia escaldante no sul da Flórida, daqueles em que o calor brilha no asfalto como uma miragem, e o ar estava pesado de umidade. Eu e meu amigo estávamos dirigindo por um trecho desolado da estrada conhecido como Alligator Alley, um lugar onde os Everglades se apertam de ambos os lados, com capim seco interminável e árvores de cipreste se estendendo até o horizonte. Era o tipo de lugar onde você poderia desaparecer e ninguém jamais encontraria você. Nós já estávamos dirigindo a alguns quilômetros, com nada além de alguns caminhões passando de vez em quando avistei algo grande à frente. Uma mala, simplesmente parada na beira da estrada. Era velha, de cor escura e arranhada, como se tivesse passado por um monte de coisas. Eu dei uma risada e cutuquei meu amigo. Ei, uma mala grátis. Vamos pegar? Eu disse. Ele deu uma risada. Claro, porque nada de ruim nunca acontece ao pegar bagagem aleatória no meio do nada. Continuamos dirigindo, mas algo sobre aquela mala ficou na minha cabeça. Havia algo estranho nela. E mais tarde naquela noite, descobrimos por quê. Aquela mala não era apenas uma bagagem perdida. Estava em todas as notícias locais. Ela fazia parte de um acerto de contas da máfia. Um corpo tinha sido colocado dentro dela e deixado ali, jogado, sem ser enterrado ou escondido, apenas colocado e esperando ser encontrado. A realização me fez arrepiar. Nós tínhamos acabado de passar por uma cena de assassinato, rindo e fazendo piadas, sem perceber a terrível realidade bem ali, a poucos metros do nosso caminhão. Até hoje, às vezes, penso nisso. Agora, eu tenho outra história para contar. Eu cresci em uma cidade pequena onde nada muito interessante acontecia. Pelo menos,
nada normal. Uma tarde, eu estava sentado em uma parada de sinal, perdido nos meus pensamentos, quando eu senti aquilo. Aquela sensação estranha de arrepios subindo pela nuca, como se alguém estivesse me observando. O tipo de sensação que você não questiona, só sabe. Eu virei a cabeça, seguindo instintivamente aquele fio invisível de desconforto, e meu ar ficou preso na garganta. Perto da estrada, meio escondido pela vegetação, estava algo enorme. No começo, meu cérebro teve dificuldade para processar aquilo. Parecia um lobo, mas nenhum lobo deveria ser tão grande. Aquilo tinha o tamanho de um pônei. Seu pelo grosso e cinza se movia com cada uma de suas respirações lentas, e seus olhos eram de um dourado penetrante, como se tivessem vida própria, focados nos meus com uma inteligência que fez um arrepio subir pela minha espinha. Por um longo momento, ficamos apenas nos olhando. Então, com uma lentidão assustadora, aquilo virou e se afastou, desaparecendo na vegetação, como se nunca tivesse estado ali. Algumas semanas depois, um policial que eu conhecia comentou algo estranho. Ei, já ouviu falar de algo grande correndo por aí, destruindo cercas e matando gado, e depois desaparecendo? Meu estômago afundou. Não disse nada, só dei de ombros, mas por dentro, eu sabia, porque eu tinha visto algo. Só não acho que ele teria acreditado em mim. Eu já vi algumas coisas realmente perturbadoras ao longo dos anos. Talvez tenha sido só cansaço, ou talvez não tenha sido, mas eu já presenciei sombras grandes, parecidas com seres humanos, cruzando a estrada de forma muito rápida para o tamanho delas. Não estou dizendo que era o Bigfoot, nunca consegui ver com clareza. Sempre estava apenas além do alcance dos faróis, onde eu não podia ter certeza se vi algo de fato, mas definitivamente parecia que algo grande atravessava toda a estrada em poucos passos. Outra vez, eu estava dirigindo sozinho por um trecho desolado da rodovia 14, indo para o oeste. Aquela área longa e vazia, com poucas pequenas cidades espalhadas aqui e ali. Conforme a noite passava, comecei a perceber um motorhome velho e enferrujado me ultrapassando repetidamente. Cada vez, várias pessoas dentro olhavam para mim, com os rostos quase colados no vidro, me observando com um interesse desconcertante. E toda vez que passavam, eu nunca via onde tinha ultrapassado eles novamente. Em algumas ocasiões, eu juro que eles me ultrapassaram 2 vezes, em lugares onde não havia pontos de descanso ou saídas. Não havia onde poderiam ter parado sem ser visto. E ainda assim, lá estavam eles, me ultrapassando novamente, com aquelas mesmas caras estranhas, cada uma parecendo uma variação do Charles Manson ou algo do tipo. Quando cheguei a um posto de caminhoneiro em Baxter, já estava bem desconfortável. E então teve aquela área de descanso na Rota 9, perto da cidade de Fairview. Eu tinha acabado de usar o banheiro e estava me preparando para sair. Quando estava prestes a arrancar, vi um cara abrindo a porta do carro. O ângulo estava perfeito para eu ver que ele estava completamente nu. E como se isso não fosse suficiente, ele saiu calmamente e começou a andar em volta do carro, totalmente exposto. Não sei se ele estava chapado ou algo assim, ou se ele só achou que seria uma boa ideia tentar pegar um caminhoneiro que nunca viu antes. Mas, de qualquer forma, eu não ia ficar para descobrir. Só acelerei e nunca olhei para trás. Eu trabalho com entrega e transporte de cachorros, gatos e outros animais de estimação, então tenho algumas histórias sobre coisas que vi na estrada. A parte menos assustadora geralmente é a estrada em si. O problema são as outras pessoas, você tem que tomar cuidado com elas. Agora, muito do meu trabalho envolve ficar em áreas rurais. Não estou falando de uma cidade ou casa a 30 minutos de um Walmart mais próximo, embora existam várias assim. Estou falando de lugares onde o posto de gasolina mais próximo fica a 1 hora de distância, se não mais. E se você quiser ir ao Walmart, pode preparar um dia inteiro de viagem só para chegar a um. Eu rio quando as pessoas dizem que moram no meio do nada porque estão a 40 minutos de um Cracker Barrel. Dito isso, essa solidão costuma fazer as pessoas agirem de forma estranha. Então, preciso dizer que a coisa mais assustadora que já encontrei foi em Nevada.
Nevada é provavelmente o estado mais estranho dos 48 estados inferiores. Você tem Las Vegas, já no extremo sul, e Reno, perto do canto noroeste. E por todo o resto, são pequenas cidades, mal passando de alguns ranchos e postos de gasolina. A maior parte do tempo, algumas pessoas tentam dizer que Las Vegas e Reno não são o verdadeiro Nevada, mas Nevada não seria a mesma sem elas. Vegas, mais do que qualquer outra cidade, tem os altos mais altos e os baixos mais baixos. Mas essa história aconteceu na maior cidadezinha do mundo, Reno. Era por volta das 7 da manhã, e eu tinha acabado de me arrumar no banheiro de um motel bem suspeito, a 3 quilômetros da área mais movimentada de Reno. Eu estava prestes a sair quando ouvi barulho e gritos vindo de fora do meu quarto. Depois, ouvi vidro quebrando. Fui espiar pela janela e vi um policial arrastando um cara sem camisa para fora de um quarto de hotel antes de algemá-lo e deixá-lo deitado no asfalto. Fiquei no meu quarto por 1 hora antes de sair e entrar no meu carro para ir embora. Minha segunda história aconteceu a cerca de 30 a 60 minutos ao norte de Viuica. Eu estava dirigindo para o oeste com alguém, o Jota, que nunca tinha estado no oeste, e muito menos no fim do mundo do oeste. Eram 3 da manhã e ele me acordou para me contar que não conseguia encontrar o posto de gasolina que havia colocado no GPS e que não via sinal de nenhum posto por perto. Agora, quando você se afasta da E8015, fica bem escuro por ali. Ele também havia perdido o sinal do GPS. Perguntei há quanto tempo ele estava procurando e ele me disse que já estava a 40 milhas. Na verdade, era mais como 20 milhas nesse momento. Eu já estava bem irritado, porque estávamos quase sem combustível e parecia que o cara estava planejando rodar até o combustível acabar. Como um idiota, ao invés de parar no único posto 24 horas a pelo menos 150 milhas, indo para o norte ou para o sul. Sem outra opção, pedi para ele voltar para Viuica. Logo o sinal pegou novamente e descobri que havia um posto Marathon que abria às 4 da manhã, apenas alguns quilômetros dali. Disse a ele para seguir até lá, e começamos a dirigir até que o carro parou a 1 quilômetro do posto. Então, começamos a empurrar o carro até o posto. De repente, o Jota gritou e me perguntou se eu tinha falado alguma coisa. Eu disse que não e, então, ouvi um cara gritando atrás do Jota, provavelmente a uns 30 metros. Eu tinha uma grande lanterna Maglite no caminhão e a apontei na direção da voz. Iluminou um cara baixinho, branco, que disse: "Vocês precisam de ajuda para empurrar." Eu disse que sim e terminamos de empurrar até o posto, onde abastecemos. Conversei um pouco com o cara e ele nos contou uma história sobre como ele e um amigo estavam procurando uma mulher que ele conhecia, que havia desaparecido, e como ela o havia abandonado em uma área de descanso porque ele a irritou. Então, ele nos pediu para parar em uma das 4 casas da cidade onde o posto ficava. O Jota e eu quase saímos correndo pensando que o cara ia invadir uma casa naquele lugar no meio do nada, mas acabamos ajudando ele com algumas moedas para ele voltar para Portland. Ele perguntou para onde estávamos indo, o que fazíamos, e eu contei que estávamos trabalhando na reparação de equipamentos agrícolas e de construção de forma remota. Ele parecia acreditar na história. Então, eu falei que iríamos até Bend antes de seguir para o leste de Montana. Começou então a viagem mais estranha e desconfortável de 6 a 7 horas da minha vida. Se você nunca dirigiu até Bend, Oregon, vindo do leste, posso dizer que é uma viagem péssima. As cidades entre a 80 e Nevada e Bend são bem tristes. Você chega nessas cidades com uma população de 72 pessoas, são basicamente um monte de barracos de madeira. Pode até ter um posto de gasolina com uma bomba que tem uns 50 anos, mas geralmente não tem nada. E é raro ver alguém com menos de 50 anos por lá. As pessoas falam de cidades mortas, mas essas provavelmente morreram no nascimento e a gente só encontrou o que sobrou delas. Finalmente, chegamos em Bend e nos despedimos desse viajante estranho. Não acho que ele teria feito nada de ruim com a gente, mas com certeza foi bem desconfortável.